Filipenses 4, versículo 6. Todos acharam? Amém? Quem procurou achou? Aleluia. O texto diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo por meio da oração e da súplica, com ações de graça, apresente os seus pedidos a Deus. Então a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, pensem em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, e em tudo que houver alguma virtude ou algo de valor. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim, e o Deus da paz estará com vocês. Amém? Senhor Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, por mais uma noite, Senhor, estando na Tua presença, onde eu creio que algo importante, Senhor, da Tua palavra será lançado aos nossos corações. Então, o que nós te pedimos, Senhor, nos ajuda a vencer, Senhor, a nossa incredulidade, a nossa carne, Senhor, que quer tirar de nós a atenção, para que a gente não receba de Ti, Senhor, algo poderoso que com certeza vai trazer bênção, Senhor, sobre a nossa vida. Que Tu possa transbordar sobre cada um de nós, Senhor, que todo aquele que nós representamos aqui, Senhor, aqueles que não vieram, mas através de nós, com certeza receberão também, Senhor, algo especial de Ti, porque cremos que Tu faz a obra por completo sobre a nossa vida. Por isso é o que nós já Te agradecemos, Te dando toda a honra, toda a glória e todo o louvor, no nome poderoso de Jesus. Amém. Nós cremos que em todo momento que nós paramos para ouvir a mensagem, seja ela na igreja onde congregamos, seja uma mensagem no YouTube, seja uma mensagem que cada um de nós se coloca a ler, crendo que quando estamos lendo, não é só uma leitura, mas é o próprio Espírito de Deus falando aos nossos corações. O que nós temos que ter consciência é que a palavra do Senhor está sempre nos trazendo algo importante para nos consertar. A palavra de Deus sempre é aquela que vem nos trazer não só um refrigério. Hoje nós vivemos muitas vezes um engano, onde são ministrados uma palavra sempre de graça, misericórdia, onde o Senhor é aquele que nos ama, que nos perdoa, e até então eu não falei nenhuma mentira. Mas o que nós temos que buscar na palavra, e entender que a palavra que quer nos entregar sempre é uma maneira de nós nos consertarmos, enxergarmos cada um de nós, não só olhando para fora, mas para dentro, para que nós possamos consertar cada coisa que precisa ser consertado, alinhar aquilo que está fora de alinhamento, para que tudo aquilo que realmente é verdadeiro, como eu falei, o Senhor nos ama, o Senhor nos perdoa, o Senhor quer todo dia nos facilitar a chegada até Ele, mas para que isso seja uma verdade, o Senhor espera de nós um despertar para aquilo que nós precisamos nos consertar. A graça do Senhor é algo poderoso que está foi entregue a cada um de nós através da cruz, a misericórdia, mas o Senhor espera de nós que nós não sejamos aqueles que busquem a graça, a misericórdia e o perdão do Senhor todo dia, porque todo dia erra, mas erra com aquela tranquilidade, sabendo que amanhã eu me conserto. O Senhor espera de nós, sim, um coração aquebrantado, aquele que busca o Senhor sempre quando faz algo errado, porque sabe que no Senhor, um coração verdadeiro, que entrega realmente aquilo que fez e com um coração totalmente doído e quebrado, com arrependimento verdadeiro, o Senhor perdoa, é claro que perdoa. Mas o que o Senhor espera é que nós cresçamos, que nós não voltamos a errar onde erramos. O Senhor conhece a nossa natureza, fomos criados por Ele, e Ele sabe que a nossa carne nos inclina para o mal. E Ele sabe que todo dia somos atacados pelo inimigo em todas as situações, em todas as áreas da nossa vida, e Ele quer nos entregar uma palavra que nos dê esse despertar. Eu preciso me policiar, há algo que eu preciso fazer, há algo que é possível eu fazer. A negação a tudo aquilo que é me oferecido do mundo. E aí o Senhor olhando para nós, feliz, se é talvez esse termo que eu posso usar para aquele que é o Criador, mas quando olha para nós, vê em nós filhos que todo dia fazem cada vez melhor aquilo que foi ensinado através da palavra.
E o primeiro ensinamento para nós é que o Senhor sempre foi e sempre será o nosso ponto de referência para todas as coisas. Não tem nenhuma palavra que você vai ler que você não precise colocar Jesus como um ponto de referência para você saber o que deve fazer, como fazer, para quem está fazendo e para onde você está indo, se você não se encaixar e não enxergar Cristo Jesus em tudo aquilo que é explicado e trazido a nós como conhecimento e como sabedoria. Quando nós olhamos essa palavra, é sempre um alerta do Senhor dizendo a nós: não fiquem ansiosos por coisa alguma. E a ansiedade é algo que está enraizado no coração do ser humano. A ansiedade é algo que nos últimos tempos está ganhando talvez certa fama. Todo mundo hoje, quando para conversar, o problema é a ansiedade, é crises de ansiedade, é síndrome do pânico. E eu não estou querendo dar um discurso para descredibilizar isso, que realmente é algo que aflige cada um de nós. Está a medicina aí, algo que o Senhor colocou como sabedoria para os médicos, e às vezes nós necessitamos sim, às vezes o milagre que o Senhor faz não é algo na hora, mas é através da medicina, de um tratamento, e glória a Deus por isso. Mas o Senhor nos traz a palavra, um ensinamento para que a gente cuide, para que a gente não caia nesse engano. E como é que nós fizemos isso? Como nós vamos entender o que fazer e como fazer certo? Como um bom aluno no colégio, quando nós ouvimos uma matéria, ela parece ser muito confusa e parece impossível entender cada coisa que o professor coloca no quadro negro, nos livros que vem escrito, mas quando colocam a você uma referência, um exemplo, os olhos se abrem e o conhecimento chega. E quando nós começamos a olhar para a palavra e colocamos no centro Jesus, a gente começa a ver que não é tão fácil de viver, mas quando nós enxergamos a Cristo Jesus, Ele como referência, nós começamos a ver que não é tão difícil de viver o que Ele viveu, quando nós entendemos que em Cristo Jesus nós somos uma nova criatura, já não sendo mais eu, sendo Ele, e aí as coisas começam a acontecer. E quando nós olhamos a história de Cristo Jesus, nós começamos a ver que Jesus é a nossa referência porque Ele passou por todas as dificuldades. Ele passou por todas as necessidades possíveis e necessárias para que Ele, quando teve um período de homem, quando Ele esteve na terra, em carne, pudesse, quando voltasse ao céu, entender exatamente o que cada um de nós sofre quando está aqui. Então, quando Ele deixa a palavra para cada um de nós e cada ensinamento da Bíblia, tudo aquilo que Ele ensina e lança para nós como sabedoria, não é de alguém que quer testar você ou aquele que diz assim: irmão, ora lá que vai dar certo. Do tipo, eu ouvi falar que é orando que resolve, mas o problema é teu, se vira. Aquilo que o Senhor nos dá uma ferramenta e uma direção que com certeza vai resolver nosso problema, seja ele na mente, seja ele num coração que vive enganoso e totalmente perdido, seja por uma necessidade da carne, seja qual for a situação. O Senhor viveu todas elas e quando Ele nos traz uma palavra, é com certeza a ferramenta necessária para que você vença essas circunstâncias. Porque Ele passou por todas as circunstâncias possíveis e necessárias para que Ele cumprisse o propósito do Pai, que não era só, e talvez só soe muito pejorativo, mas não é somente aquilo que nós sempre falamos que é o mais importante a cada um de nós, ganhamos dele um presente, a salvação. Em Cristo Jesus nós somos libertos de todo o peso do pecado e tudo aquilo que poderia nos acusar de não ir para casa, foi tirado de cima de nós através do sacrifício do Cordeiro Santo que foi na cruz e através do sangue derramado, nós somos chamados de filhos. Mas além disso tudo, Ele veio buscar experiência, Ele veio viver na carne, sentir tudo aquilo que cada um de nós sentiria, para que quando cada um de nós nos colocasse em uma posição de oração,
no nosso quarto, em secreto, aquele que nos vê em secreto, sabe exatamente do que nós estamos falando, porque Ele passou por todas as coisas. E aí, quando nós falamos de aflição, a gente começa a ver que Cristo Jesus passou por necessidades, passou por sofrimentos, teve situações de decisões que teve que tomar. Ele também passou por situações de clamar para o socorro. Nós passamos por sofrimento, tivemos muitas vezes na nossa vida, ou temos muitas vezes ainda na nossa vida, de tomar decisões difíceis. Quantos de nós, no momento do quarto, no momento do trabalho, indo para o trabalho, voltando tarde da noite, durante o dia, em casa, em qualquer instante, clamamos pelo socorro do Senhor? Ele também clamou pelo Pai, no Getsêmani, quando estava pronto para ir para o sacrifício. Ele sabe exatamente tudo aquilo que a gente precisa, sabe exatamente onde dói, sabe o tamanho da dor. Ele sempre foi o exemplo, e se você começar a observar em todos os evangelhos, o Senhor era aquele que era seguido por uma multidão. Muitos desses eram aqueles que concordavam com tudo que ele falava, acreditavam que ele era filho de Deus. Muitos andavam com ele porque literalmente amavam ele, mas muitos o perseguiam. O Senhor, ao caminhar nessa terra, sempre foi muito cercado de uma grande demanda. Era gente precisando ser curada, era gente buscando para ser liberta, era gente trazendo todo o problema, era gente que tinha falecido e o Senhor trazendo de volta, como aconteceu com Lázaro, como aconteceu com a filha de Jairo. Então, imagina o Senhor, sozinho, atendendo uma multidão de necessitados, e no meio dessa multidão, gente ingrata, gente que ia o trair, gente que não seguiria até o final, gente que no final diria: solte Barrabás e condene esse que está aí, porque ele sabia de todas as coisas. E em nenhum momento você vê o Senhor ansioso. Em nenhum texto você vê que Jesus atendeu o irmãozinho estressadamente. Em nenhum texto você vai ver: o Senhor agendou uma cura para terça-feira, porque segunda já estava estafado demais. E eu trago a você uma reflexão sobre a sua vida. E eu não estou querendo desmerecer a vida de ninguém, mas estou comparando nós com Cristo Jesus. Cada um de nós tem as suas necessidades, cada um de nós tem as suas responsabilidades, cada um de nós tem as suas correrias, como diz a gíria dos novos por aí. Eu estou na correria. E colocamos o nosso coração numa posição de aflição, de ansiedade, porque buscamos alcançar um padrão que não é aquele padrão que o Senhor nos colocou, porque queremos agradar a todos, porque queremos fazer todas as coisas ao mesmo tempo, porque não conseguimos fazer aquilo que gostaríamos, porque aquilo que gostaríamos ainda não está acontecendo, porque eu não consigo ver o milagre, porque eu não consigo ver Jesus, porque a porta de emprego não se abriu, porque o carro que eu queria comprar não deu certo, porque a casa que eu ia financiar, a Caixa não aprovou, porque o empréstimo que eu queria não deu, porque eu estou gastando mais do que eu deveria, eu não sei o que fazer, e o meu casamento não está indo bem, eu não consigo consertar a minha casa, eu não consigo me conectar com meus filhos, e a ansiedade vem, e as demandas vêm, e a gente começa a olhar para o Senhor: Senhor, me ajuda, porque eu não estou dando conta, e a gente esquece que está falando com aquele que andou no meio de uma multidão, com todas as demandas, e em nenhum momento da história você vê Jesus perdendo o controle da situação. E quando nós ouvimos uma palavra dizendo para não andar ansioso por coisa alguma, parece algo impossível. Mas se nós olharmos para Jesus como ponto de referência, nós vamos ver que a nossa vida não é tão difícil assim como nós imaginávamos. Se você for olhar, Jesus nunca tinha um tempo muito a sós. Nós vimos no Evangelho, quando fala: o Senhor se retirou para orar. Mas quando ele voltava, já tinha uma demanda de coisa para resolver. Quando ele saía para andar e para fazer as curas e libertações, os atendimentos, as ministrações, ele andava, e aí o texto fala que em alguns lugares ele dormia na casa de alguém que o acolhia, às vezes dormia no deserto, às vezes, enfim, toda a história de Jesus que vocês conhecem.
mas nada disso tirava do Senhor a paz, nada disso gerava nele uma ansiedade. E nós estamos, mais uma vez, para lembrar para vocês por que Cristo Jesus, quando é a nossa referência, a gente começa a questionar o nosso estresse do dia a dia. Nós estamos falando de alguém que, além de ter toda a demanda que tinha, sabia o que ia fazer e onde ia acabar, na cruz, crucificado. Em nenhum momento ele estava ansioso, em nenhum momento ele tratava o povo mal sabendo que ia ser traído, e em nenhum momento ele deixava de estender a mão e pregar o Evangelho para um povo que, muitos deles que ouviram, muitos deles que talvez foram curados, nem foram aqueles que defenderam Jesus na hora da acusação, mas em nenhum momento o Senhor perdeu a paciência, a paz e o entendimento daquilo que era superior a qualquer coisa ou qualquer sentimento que ele poderia sentir. Ele seguia obediente àquilo que ele recebeu para fazer do Pai. Nós vemos um Cristo que viveu uma vida de acusação, de gente que era necessitada, o buscando, aflitos, doentes, e todo tipo de gente que o buscava, que o clamava, que estava com ele em todo o tempo buscando algo dele. Ninguém levava nada para Cristo, ele era aquele que era buscado para receber algo. Eles queriam a palavra, eles queriam a cura, eles queriam o ensinamento, eles queriam testar para ver se ele pecasse, para que ele desse algum motivo para ser preso. E assim foi o ministério de Jesus, uma luta sempre para pregar um evangelho para o povo que demorava para entender, e muitos deles não entenderam que ele esteve aqui como homem, entregando a oportunidade daqueles que não o conheciam, mas através do sacrifício de cruz, mesmo os que não aceitaram, tiveram chance de ver o Cordeiro sendo morto para entregar a cada um de nós vida e vida em abundância. E a pergunta que fica para essa noite, talvez a cada um de nós, é: como fazer para ser como Jesus, não sendo Ele? Como é que eu faço? Até agora o discurso do pastor Jean foi top. Talvez as pessoas que estejam aqui estejam pensando: poxa, até que tudo que ele falou foi coerente. Mas agora eu quero, além do exemplo que é Jesus, eu quero saber como é que eu faço para fazer o que ele fez sem ser ele. Ah, pastor, mas no início do culto tu lembrou que quando a gente aceita Cristo Jesus, eu sou uma nova criatura, já não sou mais eu, mas Cristo vive em mim, então se Ele está em mim, é fácil fazer. Não, não é, porque o Senhor estando em nós, não tira de nós o direito da escolha. O Senhor não faz por você, Ele está em você, e quando você permite, Ele conduz você através do Espírito Santo, mas existe ainda algo em nós que nos atrapalha, que é a decisão das coisas que nós podemos escolher cada dia. E como eu posso fazer isso? Mais uma vez eu chamo a vocês a atenção, é o Senhor o ponto de referência. A primeira coisa que o Senhor nos deixa bem gravado nesse texto e na história de Jesus, que nós temos que lutar contra a ansiedade, para não deixar o nosso coração se perder e a nossa mente se contaminar com aquilo que o mundo coloca como carga para nos tirar a paz e tirar de nós a concentração, e a nossa concentração tem que estar olhando para o único lugar que vai nos levar para casa, e esse lugar tem nome, é o próprio Cristo Jesus. E a primeira coisa que o Senhor nos ensina é que o Senhor venceu e fez tudo o que fazia, porque em nenhum momento Ele duvidava da identidade que Ele tinha. Nós temos que saber quem somos. Quer vencer a ansiedade como Cristo venceu? Comece a descobrir quem é você. Comece a estabelecer em você uma verdade, a identidade que Cristo te deu. Cristo sempre falou a todos quem era. E em nenhum momento, por mais que viveu aflições, acusações e tudo que Ele viveu, e em vão é nós usarmos o tempo para me falar, porque eu creio que eu estou falando no meio de um povo que conhece a palavra de Deus, então você sabe como é que funcionou o ministério de Jesus. Mas o Senhor Jesus sempre deixou claro, Ele tinha identidade, Ele sabia quem era. E eu vou para o Evangelho de João, eu vou alguns textos que tem aqui, capítulo 8, 10 e 14, alguns versículos, para que você entenda onde nós temos a fala de Jesus, deixando claro exatamente quem Ele era. O Senhor falou:
Eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Lá em João 10, 9, ele diz assim, eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O Senhor diz que Ele é a luz, Ele é a porta, e isso é identidade. João 10, 11, ele diz assim, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele é a luz, Ele é a porta, Ele é o bom pastor. Qual é a mais identidade que o Senhor deixou a nós? João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ele é o caminho. Quer mais uma identidade? Lá em João 10, 36, ele diz assim, ó, eu sou filho de Deus. Então, meu irmão, de tudo aquilo que Jesus passou, mas ele é filho de Deus, esteve aqui como homem, passou o que passou, cumpriu o propósito que tinha que ser cumprido, porque em nenhum momento aquilo que os outros falavam dele era verdade, porque uma verdade estava dentro dele, ele sabia quem ele era. Quem você é? Você sabe quem você é? Você tem negociado a sua identidade ou você ainda é aquela ou aquele que o Senhor fez? Sem corrupção, sem perder o coração, sem declínio da mente? Você continua sendo aquele que não negocia princípios? Você continua vivendo a promessa do Senhor, onde Ele disse, vocês farão coisas iguais e maiores do que eu fiz? Você ainda se considera e ainda já colocou ou já decidiu por essa verdade no seu coração que você já não é qualquer um, mas você também é filho? Você, meu irmão, não é qualquer lugar, você é um vaso onde o Espírito Santo de Deus está. O Senhor disse que nós, no nome dEle, faríamos coisas maiores, teríamos poder de expulsar demônios, de curar pessoas. E por que essas coisas não acontecem? Porque o nosso coração anda ansioso pelas coisas que o mundo nos coloca como padrão, e aquilo pelo qual o Senhor nos chamou tem ficado de segundo plano, e por isso que os milagres não têm acontecido. Porque o inimigo está conseguindo fazer com que cada um de nós coloque o coração no lugar onde não deve estar, e aquilo gera uma ansiedade, uma depressão, uma síndrome do pânico. A gente quer se esconder do mundo, quer se esconder de gente, porque o inimigo sabe que nós, e cada um de nós, no meio de gente, cuida de gente, e o Senhor age, e novas pessoas começam a caminhar com Cristo Jesus. Por isso que o inimigo quer te deixar isolado. Por isso que o inimigo quer fazer com que você perca a sua identidade. Que você já não se enxergue mais como filho, que você já não se enxergue mais com aquele que foi chamado para viver a promessa. O inimigo quer que você venha para a igreja. Tu acha que o inimigo se incomoda que você venha para a igreja? Desde que você venha com o coração fechado e venha para a igreja como um frequentador, que você venha como aquele que colocou no seu coração como um compromisso, eu vou na igreja, está pago. A hora que você começar a sair de casa dizendo, eu agora lembrei, através do Espírito, quem eu sou em Cristo Jesus. Aí, meu irmão, o inimigo vai começar a sapatear, ele mesmo vai se queimar sozinho, porque ele não vai ter mais poder para te enganar, porque é aquele que conhece a verdade o liberta. E quando você vem para a igreja sabendo a tua identidade e sabendo quem te deu o número de RG que está escrito no livro da vida, nada mais te para. Não há ansiedade que trave o teu coração. Não há síndrome do pânico que te tranque dentro de um quarto. Você vai trancar dentro do quarto com o coração sedento para falar com o Pai, e não com o coração doente que quer te levar para longe dEle. Mas nós temos que saber qual é a identidade. Qual é a identidade, meu irmão? Quando a gente sabe quem a gente é, a quem a gente pertence, para que a gente foi chamado, o que a gente precisa fazer e aonde a gente precisa chegar, meu irmão, a gente não fica mais ansioso no percurso, porque o Senhor controla todas as coisas. O Senhor está no controle, os olhos dele são sobre nós todo o tempo. E você sabe que tudo aquilo que você vai passar é o que a palavra te fala.
No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Então por que você anda aflito? Pastor, tu não sabe da minha história, minha vida está um reboliço. Começa a orar para o Senhor, para que você consiga ter discernimento para entender, esse reboliço foi você que entrou. Então peça para o Senhor perdão, peça para Ele uma direção para que você saia. Mas talvez o Senhor vai te mostrar dizendo, não, você não fez nada de errado, eu te coloquei ali, porque no meio desse reboliço tem muita gente perdida, e você vai ser aquele que vai levar eles para fora desse reboliço. Mas o que falta? Nós não temos identidade, perdemos a nossa identidade, porque quando você vai achar e quando você encontrar essa identidade de Cristo Jesus, meu irmão, você se coloca numa posição onde você nunca deveria ter saído. Você é filho, filho é aquele que tem intimidade com o Pai, e onde você estiver, você clama ao Pai, e o Pai vai estender a mão para você e vai te trazer de volta. Mas você tem que recuperar a tua identidade. Senão nós nunca vamos conseguir fazer o que Cristo fez. O Senhor, olha só, o Senhor disse assim, vocês farão coisas iguais e maiores do que eu fiz. É o Senhor dizendo assim, em 3 anos eu fiz muita coisa, mas até eu voltar depois da minha partida, os anos vão ser muito maiores do que os 3 que eu estive aí. E eu ainda quero continuar fazendo as coisas, mas eu não estou mais aí, mas deixei a vocês o meu Espírito Consolador. Então todo aquele que crê e pedir em meu nome, o Pai fará. E nós estamos aflitos por quê? Porque estamos presos com aquilo que o mundo nos coloca como padrão. Porque quando você crê que você é filho, que você é herdeiro, que você tem um lugar para onde você vai, você não é daqui, você é turista, nós estamos aqui fazendo aquilo que o Senhor pediu para que a gente fizesse, entregasse a palavra para Ele, para aqueles que estão perdidos, mas eu não vou morar aqui, eu não vou viver aqui, uma hora o disjuntor vai cair, e quando meus olhos abrirem, eu vou ver Cristo Jesus. Então por que eu estou ansioso? Ai pastor, mas assim a gente não dá para deixar de viver a vida que a gente vive, o dinheiro comanda as coisas, a gente precisa pagar as contas. Amém, eu sei disso, meu irmão. Todo mundo às vezes passa um aperto, todo mundo tem seus sonhos, trocar de carro, comprar uma casa nova, e qual é o empecilho disso? Onde é que está na Bíblia que isso não pode? Só não pode quando o teu coração está nisso. Mas quando você descansa o seu coração, dizendo, Senhor, tu sabe o desejo da casa que eu tenho. Tu sabe que a minha casa, meu irmão, o Senhor não é para me ostentar para o irmãozinho, não é para me fazer média para o vizinho, é porque eu preciso de uma casa maior, porque eu quero encher de crente, eu quero encher de vizinho, eu quero encher de gente aqui para nós fazer um connect, para a gente chamar o pastor Tom para ministrar, o céu vai descer, o fogo vai pegar e o bairro vai saber que Cristo Jesus ainda faz um milagre. Qual é o impedimento do Senhor te dar uma casa de 6 andares? Ele não te dá porque o teu coração está na soberba, e o Senhor está dizendo, não fiquem aflitos, vocês estão aflitos porque estão vivendo um padrão que não é meu. Porque quando a gente descansa no Senhor e a gente tem a identidade em Cristo, e Cristo é a nossa identidade, o nosso foco não é esse. O meu foco é pessoas. Senhor, tu sabe que eu quero um carro novo, cheirinho, Senhor, tu sabe, tu conhece as coisas, tu que fez o material todo que eles colocam no carro, tu sabe o cheirinho, não vou nem te falar porque tu sabe, Senhor. O cheirinho gostoso, é o melhor perfume que tem do carro zero. Me ajuda lá. Mas eu vou deixar na tua mão, Senhor. Se for da tua vontade, o banco vai aprovar. Se for da tua vontade, vão fazer em 36 meses, mas o juro vai ser como se eu tivesse feito em 12, porque tu és o Deus do impossível. E descansa. E enquanto isso, Senhor, eu vou estar usando aquele carrinho que eu tenho ali mesmo, que eu sei que também é o Senhor que me abençoou, e está tudo certo. E aí as coisas vão acontecendo, e talvez o carro novo nunca venha, mas o teu carro nunca vai te deixar na mão, porque quem te deu é o Senhor, e onde Ele tem que te levar é o Senhor que vai conduzir. Então por que tu está aflito? Está na hora da gente puxar aquilo que é nosso. O inimigo te deu uma identidade, um documento, um RG, o Senhor te deu um passaporte, tu pode sair daqui e ir para Nova Jerusalém. Busca a identidade, meu irmão. O Senhor sabia quem era e por isso viveu o que viveu. O que gera ansiedade em nós muitas vezes, meu irmão, porque nós começamos ao perder a identidade, querer viver aquilo ou ser aquilo que os outros dizem que a gente tem que ser. A gente começa a agradar as pessoas, querer agradar as pessoas. Queremos nos encaixar naquilo que as pessoas acham que é perfeito para cada um de nós. E para agradar todos, a gente começa a tentar fazer a vontade. E aí, para um tu tem que ser mais sorridente, com o outro a pessoa diz que tem que ser mais séria. Olha só uma coisa engraçada. Você, para quem me conhece, sabe que eu acho que Cristo Jesus era um cara muito engraçado.
não deixava de falar o que tinha que ser falado, mas era um senhor bem engraçado, um pai bem engraçado. Porque as crianças queriam chegar perto dele, então criança não chega perto de gente chata. Pessoal na mídia, de vez em quando, eles vêm para mim e dizem assim, ô pastor, tu sorri pouco. Por isso que a gente, toda a capa do teu culto, a gente quase bota sempre a mesma foto, porque é difícil pegar tu rindo, tá toda a vida brabo pregando. Aí eles falam assim, já vi o pastor Pedro? Eu digo, mas o pastor Pedro é aquele pastor que parece professor de ginástica. Está sentindo dor, mas está toda a vida sorrindo, né? Já vi o bispo Fernando? Não, mas o bispo Fernando já é bonito de nascença, já não é o meu caso que atrapalha. Aí na outra semana vem a equipe da mídia, olha, pastor, assim, quando tu vem de preto, atrapalha um pouco. Passa aí a foto. Aí eu venho de branco. Aí um dia eu vim de branco, a outra equipe disse assim, pastor, de branco, aí a iluminação, fica péssima as fotos. Dentro da igreja. Imagina no mundo. Se tu começar a agradar todo mundo, tu vai ter que andar de patchwork, cada pedaço da roupa de uma cor. E aí começa a gerar em nós uma ansiedade, porque tu sai de casa preocupado, meu Deus, será que eles vão gostar de mim hoje? Será que vai ficar bom? Será que essa roupa está legal? Será que a iluminação não vai atrapalhar? Se isso, meu irmão, a gente já tem que cuidar, porque às vezes acontece aqui, o intuito deles não é atrapalhar o culto, é fazer cada vez melhor, para que as fotos saiam bem, para que a filmagem saia bem, porque tudo aquilo que está aqui, a gente crê que vai atingir a casa de muita gente, é sempre tentando fazer excelência. Eu estou brincando com a situação, porque eu sei que o coração deles não é esse, mas lá no mundo é isso. As pessoas chegam, não sei lá, tens um jeito meio de entojada. Aí tu começa a rir, brincar, e tem um que vem, não sei, eu acho que tens um jeito assim, sei lá, tu parece estar sempre se oferecendo. Aí se o cara, não, tu és muito sério, cara, tem que ser mais divertido, pô, serviço não pode ser assim. E aí se o cara começa a se soltar um pouco, aí vem outro dizendo, cara, patrão não gosta desse tipo de coisa, essas brincadeiras, tem que ser mais sério. Aí tu não sabe o que tu faz. E aí o que é isso? Parece brincadeira, mas isso vai gerando em nós uma ansiedade. Tu fica ansioso porque tu não sabe, meu Deus, como é que eu tenho que me portar, como é que tem que ser, o que eu faço para esse, o que eu faço para aquele. E tu não consegue seguir um padrão para atender todos. E o Senhor deu a cada um de nós uma identidade. Uns são mais felizes, riem mais com facilidade. Eu sou um que eu tento sair da 5ª série e não consigo. A minha esposa diz, pastora Lígia está aqui, ela diz, tu perde o casamento e não perde a piada. Eu vou sempre na graça do Senhor, faço a piada, ela não gosta, depois peço perdão, fico 2 dias tentando arrumar e mais para frente eu solto todo. Mas tem gente que é mais séria, minha esposa é mais séria. Às vezes eu pego o vídeo na internet, eu e o Enzo, meu filho está aqui, ele mostra para mim, cara, a gente fica rindo uma meia hora. Às vezes eu deixo passar a vontade de rir e vejo de novo, começo a rir de novo. E uma aquelas coisa bem tola da internet. E aí a gente fica esperando ela chegar de serviço, fica agoniada, ela mal chega, não, vem. Deixa nós, não, senta para ver esse vídeo, mas senta com calma, larga a mochila, larga tudo, tira a cabeça do serviço e olha isso aqui. Aí a gente fica assim, olhando para ela, sabe aquela... Aí ela olha... E na nossa vida não é assim. Cada um tem um perfil. E as pessoas são assim, tem pessoas que são mais sérias, tem pessoa que tem um dom do Senhor de gerar melhor a finança da casa. Às vezes eu sou um que, se eu fosse cuidar do meu dinheiro, eu e a minha mulher estava ali dependendo da ação social da igreja. Mas glória a Deus que ela sabe cuidar do dinheiro. Porque cada um de nós tem uma identidade, cada um de nós tem um talento, cada um de nós, o Senhor age de um jeito. E quando nós começamos a querer se encaixar para agradar todos, nós começamos a fazer uma coisa que o bispo Fernando já me falou algumas vezes. Ele disse, cara, o teu problema é tu queres fazer melhor que Jesus. Jesus não agradou todos. Jesus não desceu com o intuito de obedecer ao Pai, num chamado que era, vai lá e faz todo mundo sorrir. A preocupação de Jesus nunca foi essa, ele não veio para trazer a nós um contentamento para todos. Ele não veio para fazer todo mundo rir, ele veio para fazer aquilo que precisava ser feito. Ele não negociou a identidade, ele era a luz e quem era das trevas se afastava, e ele não apagava a luz para deixar aquele que estava nas trevas confortável. Ele veio para trazer o desconforto é matar a carne e trazer de volta um espírito que precisa começar a comandar a tua vida.
para tirar você desse engano, onde o mundo está dizendo que você já não é mais aquele, você não tem mais direito de ser chamado de filho. Não, o Senhor essa noite está dizendo, você não vai andar mais ansioso, porque essa noite eu estou restituindo a tua identidade. Você é filho, você é herdeiro, e tudo aquilo que tu pedir em meu nome, eu farei. A gente começa a entender as coisas, e começa a ver que muitas vezes, meu irmão, a gente entra numa vida de ansiedade, depressão, de perca de controle das coisas, porque nós começamos a querer viver agradando as pessoas. O que o Senhor nos chamou para fazer é para levar a palavra a todas as pessoas. E nós não conseguimos agradar a todos. Eu estou aqui ministrando hoje como o Bispo Fernando, como o Pastor Tom, como o Pastor Pedro, todos os pastores dessa igreja que sobem na plataforma, entregam, vêm ser eu sempre digo que é o carteiro, né? É o mensageiro, entrega a mensagem. Nós podemos falhar, mas a mensagem nunca falha. Mas a gente vem para cá, tu acha que no final da noite, se for perguntar para todo mundo, vai ter alguém que vai dizer, não gostei. Eu gosto mais do Pastor Tom, eu acho melhor o Pastor Pedro, não tem como o Bispo Fernando. E qual é a minha preocupação? Como aquele que é enviado para falar aquilo que o Senhor colocou no meu coração, é eu ser literalmente fiel àquilo que o Senhor quer entregar. Se eu vim para cá preocupado em, meu Deus, será que todo mundo gostou de mim? Eu já estou vindo errado, porque ninguém tem que gostar de mim, você tem que gostar da palavra. A palavra é Cristo Jesus entregando para você uma semente que vai gerar em você vida e vida em abundância, ao ponto do inimigo saber que aquele ali eu já perdi definitivamente. Mas para isso você tem que ter identidade, meu irmão, é aquele que vem para a igreja, eu vou lá, porque o Pai está lá, e chega aqui e já não vê se é o Bispo Fernando, se é o Pastor Jean, se é o Pastor Tom, se é o Pastor Jaime, se é o Pastor Maico, seja qual pastor que tem aqui, você honra a presença dele, porque sabe que é alguém usado, mas na verdade, espiritualmente, você vê Jesus falando para você. Quem tem identidade, meu irmão, sabe aquele que te entregou um certificado para o céu. Para onde você vai, o inimigo não pode ir mais. E quando nós colocamos isso no nosso coração, meu irmão, a gente não se perde. A segunda coisa que o Senhor nos deixa como um ensinamento: Ele nunca perdeu a identidade e sempre soube quem era, e sempre deixou claro o que Ele era e o que Ele veio fazer. Ele não se preocupava com a opinião da torcida. A segunda coisa que o Senhor deixou para nós, no legado do caminhar dele no ministério, é uma palavra bem usada por cada um de nós, e às vezes é a preocupação que nós temos e gera para nós aquela ansiedade: agradar. Jesus sabia a quem deveria agradar. Quando você acorda de manhã, tua preocupação é agradar quem? Na tua vida, no teu propósito de vida, no teu caminhar, no teu projeto de vida, eu quero ser assim, eu quero ser isso, eu quero fazer isso, mas aquilo tudo que você tem como sonho, como propósito, como planejamento da vida, é buscando agradar a quem? Ninguém respondeu. Acho que é para não complicar, né, o negócio. Se eu falo aqui que não ia agradar minha mulher, já ia arrumar confusão para mim. Mas ainda bem que eu agradando Jesus, eu agrado a minha mulher, então tudo certo, né? João 5,30 diz assim, por mim mesmo, nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não desejo agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Jesus Cristo era o verbo, era a própria palavra, e ele dizia para todos: eu não vim para agradar ninguém, não vim para agradar a eu não vim para fazer minha vontade, eu não vim para fazer a vontade de vocês, eu vim para agradar e fazer a vontade do Pai. Sabe o que faz a gente perder a identidade?
Porque no meio do caminho, a gente para de fazer aquilo que a gente deve fazer. A palavra do Senhor diz assim, ó, fazer a vontade do Senhor, porque ela é única, boa, perfeita e agradável. Por quê? Porque é agradando o Senhor que a gente prospera, é agradando o Senhor que a gente cresce, é agradando o Senhor que a gente floresce, é agradando o Senhor que o nosso coração rompe, é agradando o Senhor que a nossa mente abre, é agradando o Senhor que os nossos olhos espirituais começam a ver o que a gente nunca viu, é agradando o Senhor que a gente é impulsionado a viver no nosso propósito. E nós estamos querendo agradar quem? Eu quero agradar os meus amigos, e para agradar os meus amigos eu tenho que ir naquele lugar, tomar uma cervejinha, porque, senão fica chato, né? Ah, pastor, mas na Bíblia diz que não tem problema beber. Não, realmente não tem problema beber. O problema é em ir à igreja, mas se você vem para a igreja, cultua o Senhor, as tuas redes sociais é falando sobre Cristo. Paulo diz, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. E quando eu estou fazendo isso, eu não estou fazendo contra mim, não estou agradando o Senhor, porque naquele lugar tem que ser diferente. E o diferente não é aquele que não bebe e fica acusando quem está bebendo, é aquele que se diverte mesmo não bebendo, para mostrar para aqueles que bebem, cara, tu não precisa disso aí. Cara, esse cara é divertido pra caramba, cara. Aí o pessoal começa a ver, cara, todo mundo largou o copo para começar a conversar com o cara, e o cara nem bebendo tá, cara. Eu quero fazer o que o cara faz. E às vezes o cara não vem nem por causa de Jesus, é só porque vê que você não gasta dinheiro com bebida. Eu vou economizar, o cara não gasta com bebida e é divertido. O maior problema nosso é a religiosidade. Nós começamos a vir para Cristo e achamos que agradando Cristo, guardamos a palavra no nosso coração como se fosse um tesouro onde ninguém toca, e onde eu vou, meu Deus, só lugares sagrados. Aniversário de família, amarrado. Ah, me convidaram para um batismo. Batismo onde? Ah, é lá na criança, lá na católica. Não vou. Ah, é o aniversário da minha sogra. Meu Deus, não. Sem condições. Não vou porque o meu cunhado bebe, porque o meu cunhado é isso, porque a sogra é isso, porque o cunhado... Meu irmão, onde é que você vai fazer aquilo que o Senhor pediu para você fazer? Vai pregar o evangelho para quem? Vai pregar o evangelho dentro do aquário? É pescar dentro do aquário? Vai pregar para crente? Vão começar a trocar figurinha de versículo? O Senhor quer que você vá para esse lugar e seja uma pessoa diferente nesse lugar. Qual é a pessoa diferente? É aquele que chega com a Bíblia no braço dizendo, eis que te digo, não, o diferente é aquele que chega lá, é divertido, é legal, chega junto, brinca, se diverte, as pessoas gostam de estar perto de você e começa a dizer assim, cara, se é esse Jesus aí, é esse cara que eu quero seguir, esse tal de Jesus já parece que quer ser gente boa, porque eu nunca vi um crente tão gente boa, porque em todo o tempo você não vê Jesus dizendo quem pode, quem não pode, todo aquele que o procurava era curado, era liberto, recebia dele aquilo que ele tinha para dar. Era só buscar, e o Senhor está esperando que você vá no meio desse povo e entregue para eles aquilo que Cristo entregou, salvação, liberdade, entrega um coração que está pronto para transbordar a graça do Senhor. E você vai fazer isso onde? Em casa? Não, mas eu estou agradando o Senhor. Não, tu não está agradando o Senhor. Agradar o Senhor é pegar aquilo que Ele te deu e transbordar. O Senhor disse que nós somos vaso. Eu sempre falo, vaso porque não tem tampa, porque aquilo que Ele te deu não é para ficar em você, é para transbordar. E por quê? Porque o Senhor também quer renovar aquilo que Ele te dá. E quem transborda, meu irmão, vive feliz, porque se você está transbordando é porque você está recebendo primeiro. E você recebe um milagre hoje, transborda na vida do outro, amanhã o Senhor faz outro milagre, transborda de novo, e todo dia você está recebendo água nova, milagre novo, discernimento, sabedoria nova, porque o Senhor vê que em você há um canal de bênção, e isso agrada o Senhor. Eu vim para a igreja, recebi uma palavra, guardei em 7 chaves. Aí fica no serviço o pessoal falando, se eles tivessem ido na igreja antes de ver. Meu Deus, estão mais perdidos, olha. Tenha misericórdia, Senhor. Vou no banheiro orar. E se afasta. E aí quando você vê, por que o Senhor te entregou a palavra? Para você praticar lá no teu trabalho. Para você que vai começar para mostrar para as pessoas que você tem identidade. Vão olhar para você e vai chamar a atenção, e você não precisa nem dizer que é cristão, você não precisa andar com Bíblia, as pessoas vão ver e dizer, cara, essa identidade é diferente, eu nunca vi nada igual no meio que eu ando. Que pessoa legal, que pessoa, gente boa, que coração, é uma pessoa que a gente confia, que aquilo que a gente faz não sai contando para a empresa toda. Aí é um casamento que, cara, como todo casamento tem suas divergências, mas é um casal que está unido, é um casal que briga junto, mas resolve junto também. E assim é o que nós vamos vivendo. O Evangelho é a nossa vida transformada. Meu irmão, não adianta você ser crente e sair com isso aqui debaixo do braço e dizendo assim, ó, é aqui que eu quero te mostrar. O Senhor falou comigo para te entregar uma palavra. Eis que te digo. Meu irmão, a Bíblia não é para os outros. Isso aqui é para você.
Quando você pega uma palavra, é o Senhor falando com você. Quando você te chama para orar, é para você conversar com Ele sobre você. Quando o Senhor se chama para orar e jejuar, é para você, para consertar você. Claro que nós oramos e jejuamos em prol daquele que precisa, aquele que é necessitado, mas nunca para consertar a vida do outro. O Senhor está te chamando para consertar a tua. Tá, e quando é que eu vou falar de Jesus para os outros? Quando você ser uma nova criatura. Você no ambiente vai mostrar, cara, esse cara tem identidade, esse cara está agradando alguém, mas eu não estou ainda, não sei quem é, porque a galera olha para ele atravessado, mas ninguém consegue tocar, o patrão não consegue tirar, tudo que ele faz prospera, cara, ele está agradando alguém e esse alguém está ajudando ele de alguma maneira, aí começam a chegar perto, você fala, eu agrado o meu Deus, eu sou fiel aos princípios do meu Deus, eu sou fiel àquele que eu carrego, àquele que me escolheu para estar em mim através do Espírito Santo e não corrompo os ensinamentos e o mundo pode me oferecer o que for, mas nada chegará perto daquilo que eu já recebi na cruz. Eu sou salvo e liberto no nome poderoso de Jesus. Quer agradar a Deus fazendo as coisas do mundo, meu irmão? Quer agradar a Deus vindo no culto, achando que é igual academia? Está pago, eu posso passar a semana toda longe. Não, quem está em Cristo Jesus, quem é uma nova criatura, quer estar com o Pai todo o tempo. Vir para o culto já não é mais um peso, mas é um alívio. No meio do mundo todo corrompido, tu chega aqui dizendo, Senhor, como eu estou feliz, porque eu venci mais um dia, porque eu senti a Tua presença, porque Tu estavas em mim, porque eu vi alguém que olhou em mim algo poderoso, e eu sei que olhou em mim e viu Tu. Olhou para mim e viu a tua aparência, teu resplandecer, e o que eu posso dizer, Senhor, obrigado. Tu podia ter usado qualquer outra pessoa, mas usou a mim. Quando você vem para a igreja, meu irmão, todos nós temos aflições, todos nós temos alguma coisa para pedir, mas a gente tem que entregar para o Senhor um coração agradecido. Tudo que eu estou vivendo, todas as aflições, qualquer problema que você está enfrentando, seja ele a gravidade que for, ainda não foi capaz de tirar de você vida, porque quem te dá vida é o único que pode te tirar, e ele tem nome, é Jesus. Quer agradar ao Senhor? Viva conforme a palavra, faça igual a Cristo. Ele agradava o Pai. A gente fica preocupado em fazer as coisas para agradar todo mundo. Sai de casa, eu vou dizer para... Meu irmão, essa palavra, ela não falou comigo. Ela me deu uma camaçada de surra, né? Para não falar outra não, para não ficar chato. Eu lia e cada leitura que eu levava era um tabefe. Eu dizia para o Espírito Santo, calma, senão eu não vou chegar nem vivo na igreja para pregar. No início de eu começar a ser integrado na igreja, eu pensava, não, isso não é para mim, cara. Não, eu vou sair, ninguém gosta de andar comigo, ninguém me chama, ninguém quer, ninguém me ama. Porque a gente está sempre preocupada, será que gosta de mim, será que não gosta? E a gente esqueceu, cara, a gente não pode viver preocupado, não é que a gente é soberbo e não está para ajudar ninguém. A gente tem que se perguntar assim, ó, a quem eu estou agradando? Eu estou agradando ao Senhor? Então tudo aquilo que eu preciso, Ele vai me entregar. Ele vai me dar o coração das pessoas. As pessoas vão gostar de estar comigo, porque sabe que estando comigo está com Ele. Então nós temos que saber a quem nós estamos agradando, para a gente não se perder. E para terminar, o Senhor ensinou a nós que para fazer tudo aquilo que é preciso ser feito, para não criar ansiedade, a gente tem que saber a nossa identidade, a gente tem que saber a quem agradar, e a gente tem que saber o que a gente tem que realizar. O que a gente tem que realizar? O que você tem de desejo no teu coração para realizar hoje? O que incomoda o teu coração, que tem tirado, às vezes, a noite de sono, porque você não conseguiu realizar ainda? O que tem te dado ansiedade porque você não conseguiu realizar? Eu acerto 100% para você, que não é nada relacionado a que Deus te pediu para fazer, porque aquilo que o Senhor pediu para nós fazer não é um peso, não dá ansiedade, porque Ele nos dá a certeza que a obra é dEle, Ele é o maior investidor e Ele conduz cada um de nós, basta a gente estar com o coração entregue e focado naquilo que é dEle. O que cada um tem para realizar hoje? Jesus nunca se viu e nunca se apresentou e nunca foi dito que Ele era ansioso, porque Ele sabia quem era. Ele era filho.
Ele sabia o que tinha que realizar desde o início, porque ele sabia a quem ele servia, a quem ele precisava agradar. Ele tinha que agradar o Pai. E em todo o tempo, ele sabia o que tinha que fazer, entregar a nós salvação. Ele sabia quem era, ele sabia tudo que ele tinha que fazer, porque tudo que ele tinha que fazer tinha que agradar o Pai, e ele sabia exatamente aquilo que ele tinha vindo realizar, é entregar a salvação para cada um de nós. E aqui a pergunta que nos faz essa noite é: o que a gente tem para realizar? Nós não conseguimos realizar nada, meu irmão. A gente não consegue chegar a lugar nenhum. A gente vive tanto ansioso, porque a gente começa uma coisa e não consegue terminar. As coisas não acontecem, porque daqui a pouco diz, já faz. Não vai dar certo não. Não vai por isso. Não adianta. O mercado está dizendo que não vai dar. Não vou investir no meu casamento. Não investe não. O outro diz, não investe. Não, acho que não. Não, pega uma mais nova, casa com mais novo. Não, larga isso aí, chuta o balde. O outro, não investe. A gente fica agradando todo mundo, querendo escutar todo mundo e não escuta aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. O que a gente tem que fazer? Tem que obedecer a palavra do Senhor. Aí eu trago para você, quem era Noé? O único, chamado de doido na época. Todo mundo sabe a história, às vezes parece até clichê falar a mesma coisa, mas às vezes o óbvio precisa ser dito. Na época dele não chovia naquela região, nunca tinha chovido, e o Senhor disse, faz uma arca. Um homem, o Senhor não pediu para todos, Ele disse para no meio de uma multidão, Ele disse, faz uma arca. Me diz ali qual é o dia que o texto falou que Noé pensou em desistir porque estava desanimado e ansioso, porque ele achava que a madeira não ia dar. Todo mundo dizendo, é doido, não vai chover, rapaz, está doido. E eu acho que conforme o tempo ia passando, eles até desistiram, deixa esse doido aí fazer isso aí, deixa. Mas viveu o que viveu, porque ele sabia o que tinha que fazer. Jairo chegou perto de Jesus, e eu já falei isso numa ministração, eu disse, se fosse Jairo eu já tinha arrumado confusão com a mulher do fluxo de sangue, eu estava indo lá para resolver o problema da minha filha. Naquela hora a mulher já bota a mão, já para Jesus, ele já para falar com a mulher, e eu agoniado que a minha filha está morrendo, já ia dar confusão ali, para ter uma ansiedade. Jairo chegou, falou. E aí quando Jesus olhou e ia atender Jairo, veio o pessoal, aquela galera que, para dar a notícia boa, aqueles incentivadores que a gente tem na vida, né? Não, irmão, nem comanda, nem fala mais com o mestre, não incomoda. A tua filha já morreu. Pessoal que dá a notícia bem tranquila, pessoal que sabe, né? Chegar com a notícia. Não incomode mais o mestre, a sua filha já morreu. Eu não vejo o texto dizendo que o Jairo saiu doido para chutar a mulher do fluxo de sangue, atrapalhar, se não tivesse atrapalhado, tinha salvado a minha filha. Mas ele sabia o que tinha que fazer. Ele tinha que falar com aquele que era o único que tinha o poder para curar a filha. Todo mundo dizendo, não vai mais, não adianta, não incomoda, não tira a paciência, deixa, tem mais gente para ele atender, não adianta, ela já morreu. Mas ele sabia o que tinha que fazer, e todo mundo falando ao contrário, ele ouviu só uma voz, a certeza que tinha dentro dele, dizendo, é somente este que pode resolver o teu problema. O que a gente tem que fazer? O que a palavra disse para você que tu tem que fazer? Jó tinha tudo, o diabo olhou, obrigada, assim contigo, tu faz tudo para ele, tudo que ele tem é uma maravilha da filha. Não. Então vamos ver, tira tudo, só não tira a vida. Jó foi perdendo tudo, foi perdendo os filhos, a mulher chegava para ele e dizia, abandona, para de adorar esse teu Deus. Não, olha só como é que tu está vivendo, não adianta buscar mais esse Deus, abandona. E Jó mesmo sofrendo feridas, a carne apodrecida, todo mundo dizendo, larga esse Deus, olha só o que ele está te fazendo, olha só o que ele tirou, olha só o que aconteceu na tua vida, abandona. Mas Jó sabia o que tinha que fazer, continuou adorando o Deus que ele tinha no coração, e o Senhor deu a ele muito mais do que ele tinha. Eu não sei o que você está passando, meu irmão, eu não sei aonde o Senhor te colocou hoje, mas o Senhor está esperando em você uma certeza daquele que o mundo pode falar contra, mas você tem que saber
o que você tem que fazer. Nada pode tirar de você a certeza que você sabe o que você tem que fazer.